Nós damos início à lição 11, mais um resumo. E nessa lição nós trataremos sobre o zelo de Paulo pela sã doutrina. Mas o que significa a sã doutrina? A sã doutrina é permanecer fiel ao ensino de Jesus Cristo, sem distorção alguma do seu real significado. E para iniciar o nosso resumo, eu gostaria de te apresentar um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Veja só que o texto é bem enfático em dizer: permaneça fiel à verdade. E isso é fundamental para nós entendermos o que é a sã doutrina e a sua importância. Para entender melhor os conceitos da sã doutrina, eu vou te apresentar o conceito da ortodoxia e o conceito da heterodoxia. O ortodoxo é aquele que segue o caminho de forma reta, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, aquele que permanece firme em um só caminho. Já a heterodoxia, ela vai tratar de vários caminhos diferentes, até mesmo caminhos opostos, ou seja, não há um caminho certo, mas pode ser vários caminhos ou caminhos opostos. Mas o que essas palavras tão diferentes têm a ver com a nossa lição de tratar do zelo de Paulo pela sã doutrina? Você vai entender melhor quando eu ler um texto para você que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: quando parti para Macedônia, pedi a vocês que ficassem em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade. Portanto, haviam ensinamentos que eram contrários à verdade naquela época. E o zelo pela sã doutrina é justamente o combate a tudo aquilo que é contrário à verdade, ao caminho que é Jesus Cristo. E algumas dessas doutrinas que haviam na época, que eram opostas à verdade, eram muitas filosofias opostas, eram muitas mitologias, eram muitos costumes diferentes, costumes pagãos, contrário à mensagem do Evangelho, e era até mesmo cultos a anjos, o que é totalmente errado e foi combatido por Paulo, demonstrando assim o seu zelo por aquilo que era verdadeiro e fiel à palavra de Cristo. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele enfatiza que a própria igreja ela é o alicerce da verdade. Ou seja, a igreja é responsável por manter firme esse caminho, um caminho verdadeiro. E isso é a verdadeira doutrina. É tão claro o zelo de Paulo pela sã doutrina que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, recomendando que ele ficasse atento com as pessoas que fossem falar algo contrário à verdade. Ele também recomenda que Timóteo não perdesse tempo com vãs discussões, com discussões que não tem nada a ver com aquilo que a mensagem central da Bíblia trata. Não perdesse tempo com genealogias ou com mitos. E tudo isso demonstrava o zelo de Paulo pela sã doutrina e pela verdade. E o objetivo desse zelo de Paulo era para conservar na igreja, além de o caminho da verdade, o caminho verdadeiro, ele desejava que a igreja se preocupasse primeiro no amor e em ter um coração puro, em ter a consciência limpa e em ter uma fé sincera. Todo esse zelo de Paulo para conservar a sã doutrina tem um objetivo da comunhão entre os irmãos, para que a igreja cresça forte e saudável. Portanto, meus amados, até hoje, nós como igreja precisamos zelar pela palavra e pela sã doutrina. Nós precisamos combater os falsos ensinos que se levantam. Nós precisamos ter cuidado com discussões que não nos levará a lugar nenhum.
e precisamos focar no evangelho genuíno, que esse sim resgata e transforma vidas. Espero que esse resumo tenha ajudado você e que você tenha uma boa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.